O lado oculto da transição planetária. Médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito Maria Modesto Cravo. Capítulo 10. Defesas nos serviços com o submundo astral. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas, capítulo 10, versículos 19 e 20. Pelo amor de Deus, Ferreira, faça isso. Sinto mesmo muito medo dessas ilusões em que vários grupos mediúnicos andam mergulhados por causa da arrogância, falou Susana, com a sua típica sinceridade, enquanto todos do grupo ouviam atentos à fala de irmão Ferreira. Vou fazer uma análise, especialmente para vocês, espíritas, pois o assunto varia de características dependendo da filosofia que orienta os contatos mediúnicos. Atravessamos um momento de resgate na comunidade espírita. Amigos espirituais que viveram em outro tempo do espiritismo, na primeira metade do século XX, regressam pela parceria mediúnica com os encarnados, conclamando os tarefeiros ao resgate de alguns valores na prática da mediunidade. Esses valores se perderam ao longo das décadas. Na segunda metade desse século, os espíritos amigos são corações queridos do ideal espírita, que retornam solicitando apoio nos serviços de limpeza astral da semicivilização, nos quais poucos querem participar. No tempo desses missionários do bem, a mediunidade era regida por espontaneidade, fé, dilatada disposição em ser útil ao semelhante, hábito de orar, simplicidade no uso das faculdades mediúnicas e outros importantes valores no exercício da relação com o mundo espiritual, que permitiam uma exuberante parceria entre o espiritismo e os espíritos. O tempo, porém, trouxe a cultura doutrinária, especialmente por meio da valorosa literatura de André Luiz, conclamando os médiuns e cooperadores da tarefa a certos cuidados, no intuito de um maior discernimento nos assuntos da mediunidade. A partir dessa cultura, a ordem das coisas começou a ser invertida, devido aos velhos traços morais de vaidade e prepotência humanos, que, a pretexto de discernimento e preparação, disseminou o excesso de normas e padrões que extinguiram com a naturalidade necessária na relação com o mundo dos espíritos fora da matéria. Ficaram estabelecidos muitos, não pode isso e não pode aquilo, como critérios de trabalho. A mediunidade foi envolvida por cadeados maciços. Surgiram então, nos últimos tempos, grupos destemidos com a proposta de aceitar o convite do grupo espiritual de Eurípides Barçanufo, que o faz em nome da equipe espiritual do Hospital Esperança. Dona Modesta apresenta-se como a figura mais expressiva dessa equipe, representando um grupo enorme ligado a esse hospital. Hoje, passados os primeiros 10 anos dessa campanha, temos um pouco mais de 300 grupos na comunidade espírita abertos a essas ideias da mediunidade, focada
em serviços mais profundos com o submundo, afora os muitos grupos que já vinham historicamente realizando essa tarefa e que, nos dias atuais, se encontram em processo de desaceleração, contaminados também por esse excesso de precaução que tomou conta da seara. Entretanto, como seria natural esperar, mesmo entre aqueles que demonstram coragem incomparável para se lançar às primeiras lições, também surgem as primeiras expressões de exagero em relação à forma e ao conteúdo. Os excessos também apareceram nesse campo de trabalho, surgindo os sistemas de mistificação coletiva em muitos desses grupos que se entregaram ao serviço. Com isso, muitos companheiros desistiram da empreitada. Não confundamos as coisas e não joguemos fora uma proveitosa maçã apenas porque ela tem uma pequena parte ruim. O problema não é o convite dos espíritos e o trabalho com o sombrio das semicivilizações, mas sim a prepotência humana de quem se entregou à tarefa, que chegou ao ponto de criar uma espécie de missionário das trevas, ou seja, grupos com doutores em magia e PhDs em trevas que são capazes de coisas mirabolantes no que tange a salvar dragões, resgatar magos, limpar todo tipo de aparelhos parasitas e tantas outras intervenções de grande repercussão. Fica para vocês do Grupo Espírita Fraternidade um registro fundamental de proteção nessa tarefa, com relação à consciência pessoal acima de tudo. Enquanto focamos de forma delirante as trevas de fora, não nos investigamos com coragem o nosso sombrio pessoal. Não sabemos o que fazer com nossas culpas, com nossos impulsos primitivos. Possuímos uma insatisfação afetiva crônica, com dores emocionais na convivência familiar, que não são trabalhadas, e temos medos que nos acomodam diante de valores que necessitaríamos desenvolver com mais coragem. Como curar as trevas de fora, se não estamos sabendo o que fazer com as de dentro? Será que estamos mesmo cooperando com o chamado do Cristo ou dando mais trabalho a Ele com ações delirantes que promovem o ego? Não podemos confundir nossos excessos com os benefícios da tarefa, que tem trazido ótimos resultados. Quem negar totalmente a importância deste gênero de tarefa, de duas, uma, ou está na ilusão da acomodação, ou não compreendeu as nuances sobre a utilidade da tarefa para o social humano e astral. Nossa, agora além de temerosa, estou encabulada, disse Susana. Por que encabulada? Sinto-me muito incapaz de avaliar tudo isso e envergonhada por tanta ignorância de minha parte. Depois de décadas de espiritismo, parece que nada sei sobre mim mesma e o mundo espiritual. Saiba que essa postura pode ser também muito preventiva. Essa humildade para aprender e reciclar costuma ser a melhor defesa com tarefas desse porte. Que critérios nosso grupo espírita Fraternidade pode adotar para se cuidar e não ser mais um nessa teia de mistificação coletiva? Quais são nossas defesas reais e aplicáveis? Que qualidades necessitamos apresentar para essa atividade? Primeiramente, não vejo chances de um trabalho desse ser feito com segurança,
sem que o grupo que o executa tenha construído uma convivência muito transparente, calçada em uma relação de afeto legítimo e que tenha no diálogo o escudo protetor de suas iniciativas. Em segundo lugar, fica difícil aceitar que um trabalho desse porte seja realizado de forma adequada, se os seus membros não estiverem cada dia mais saudáveis emocional e mentalmente, manifestando com clareza sua melhora no dia a dia, buscando cuidados terapêuticos para a sua saúde mental. E por último, o terceiro e mais delicado ponto será que os tarefeiros que tiveram a ousadia de se lançar a esse gênero de iniciativas terão a humildade de abrir mão de suas concepções, realizando um exame sincero dos erros e acertos, ou vão se fechar nas suas teorias para não terem de aceitar os questionamentos que se fazem necessários para o aprimoramento? Será que farão como muitos que, ao serem questionados, vão reagir com inflexibilidade e teimosia, ou terão a simplicidade de rever pontos importantes da iniciativa? A recomendação mais segura que resume tudo isso está no próprio Evangelho do Cristo, quando orienta: em verdade vos digo que não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. É necessário aprender a abrir mão do que não funciona, rever iniciativas, recomeçar de outro jeito, reciclar formas de entendimento. Entendeu? Entendi, disse Susana, profundamente imersa em suas reflexões. Pelo visto, levaremos muitos séculos para alcançar essas três conquistas. Vocês podem aguardar o desenvolvimento desses três pontos ao longo do trabalho, buscando recursos com a mais saudável e consistente atitude capaz de promover a proteção espiritual e começar o serviço imediatamente. Qual atitude? A bondade. Ela é o melhor escudo de proteção contra qualquer dardo maligno. É com ela que poderemos enfrentar serpentes, escorpiões e toda a força dos inimigos, sem que nada nos faça mal. E na sequência do versículo de abertura desse tema esclarecedor, Jesus ainda afirma que não nos alegremos por exercer algum poder sobre esses espíritos, mas sim porque nossos nomes estão escritos no céu. Ter o nome escrito nas planilhas de serviço do Senhor é trazer a marca moral da bondade, sentimento escasso e promotor do bem, seja onde for. Conseguir manter o ideal da bondade aplicada e nutrir-se dela é fonte de saúde, amparo e sintonia com as esferas da luz. Bondade é o nome dos altiplanos espirituais. É o sentimento divino capaz de promover a transformação do mundo. Irmão Ferreira, para um ex-dirigente das trevas, o Senhor aprendeu muito sobre o bem. A escuridão ensina o valor de procurar a luz, minha senhora. Posso fazer uma pergunta? Disse Silvério, aproveitando a deixa de Susana. Eu sei o que o senhor quer saber. Mesmo? Existem sim muitas referências doutrinárias sobre o assunto. Isso mesmo, o senhor acertou. Era o que eu queria saber. Veja, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, questão 973. Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. É mesmo
o que as sofre. Teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a maior horrível, ou perdão, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. O Senhor trabalhou como dirigente das trevas nesses lixões antes de ser resgatado? Continuou Silvério com as perguntas. Não, enviei milhares de almas para lá. Ocupava um cargo muito mais importante dentro dessas organizações. Que cargo? Ocupei o cargo de justiceiro na Falange dos Dragões. E como o senhor trabalha atualmente nesses lugares? Fica em silêncio? Usa algum aparelho? Canto muito quando estamos em trabalho. É um ritual de preparação. O bando todo se sente mais seguro. Estamos em guerra, a guerra pelo amor. Acredite, cabra. Oramos e usamos também recursos técnicos de proteção similares às vossas armas mortais. A guerra é pela vida aqui também. Não se espantem com o que vou dizer, mas tenho muitas cicatrizes pelo corpo adquiridas no trabalho espiritual. E como o senhor se sente sendo um ex-dirigente das trevas? É da lei natural que o charco receba igualmente a luz do sol. As pontas extremas da maldade e do bem podem ser percorridas com rapidez quando a alma se redime perante a sua própria consciência por meio da reparação. Tornar-me um soldado das trevas, de algum modo, não deixou de ser um grande investimento de Deus na sua obra. Agora que reconheço a direção a seguir, tudo o que aprendi é ferramenta para edificar o bem. Estou refazendo minha direção. Se há algo que as furnas da maldade temem para valer, é que as baixas em suas fileiras sirvam às falanges da luz, ainda desencarnados. Isso aconteceu comigo. Da minha parte, conquanto saiba do quanto ainda hei de trabalhar para estar em paz com a minha consciência, posso dizer que sou feliz por ter muito que fazer nos canteiros da semicivilização, onde, por minhas próprias mãos, plantei lamentáveis sementes de ódio e destruição na caminhada dos milênios. O amor de Eurípides Barçanufo e Isabel, a rainha santa de Portugal, além do carinho e do amor de Dona Modesta, redimiram minhas intenções para que eu enxergasse que o Cristo, a quem sempre acusei de inimigo, teve sempre os seus compassivos olhares sobre meus passos desacertados. Sinto o amor do Cristo por essas plagas penitenciais e Ele nos convoca a esse amor sem limites, caso queiramos uma terra renovada. Não haverá regeneração enquanto existir lixões e submundo, vibriões e organizações da maldade. Orgulho-me de poder fazer algo na obra do Senhor, onde poucos querem ou podem servir. Amo os infernos. O senhor poderia me esclarecer se o submundo tem uma organização social das mais avançadas em alguns locais? Não há algum contraste nas narrativas que falam de organizações em tecnologia avançada e dos locais de perturbação e miséria? Esse contraste é verdadeiro. No reino da maldade organizada existem as megalópolis urbanizadas em escala mais adiantada que as da Terra. Elas são circundadas por ambientes de escassez de todo gênero.
Podemos imaginar uma cidade das trevas semelhantes a Nova York? Sim, sem dúvida nenhuma. Existem, então, algumas cidades trevosas de primeiro mundo? Muito melhores que Nova York. Perdoe-me, pois estou estando. Perdoe-me, pois estando na matéria, minhas perguntas não poderiam eximir as comparações. É assim que desejamos que proceda. Dona Modesta está aqui e diz: pense como gente se quer ter alguma utilidade com esse trabalho. Sua fala sobre Nova York me fez lembrar um livro mediúnico que li recentemente, no qual encontramos algumas novidades sobre o mundo espiritual, como atropelamento, carteira de identidade, gravidez e até cemitério. Comente, por caridade. Temos também transplante de cérebro, ciclo menstrual, homossexualidade, traição conjugal, política, dinheiro, horta, festa junina, galinha pondo ovos, vaca dando leite, chifópagos penitenciárias, plantação de café, seca, enchentes, furacões, aviões e impostos. Quer que cite mais? Impressionante. Impostos. Espantou-se Silvério, que trabalhava em órgão público. Impostos e corrupção. Achei que me livraria disso, disse Silvério sorrindo. E quais são as condições de vida nas regiões de semicivilização? Elas são diferentes de megalópolis? Ausência total de higiene, poluição ambiental de gases produzidos pelas emanações mentais degradantes, deformação perispiritual resultante das adaptações às condições precárias de sobrevivência, pouca ou nenhuma luz em função dos locais densos de formações rochosas semimateriais, intensa presença de infecções e doenças afins, estruturadas, estruturadoras e de epidemias, fome, permissividade, loucura. Como consequência de tais características, a vida da semicivilização se tornou exótica nas suas formas de expressões fisionômicas, na linguagem e nos hábitos. É um lugar que apavora aos menos experientes e causa enorme dor a quem não se habitou com a realidade da vida. Como são os espíritos da semicivilização? Alguns são pessoas comuns, como nós. Afora esse padrão humano, vamos encontrar de tudo um pouco, com as mais intensas variações de mutações perispirituais. Há interesse das organizações do mal pelas criaturas viventes nesses locais? Existe interesse quando existe possibilidade de atingir objetivos que coadunam com tais comunidades. Já vimos pequenos abutres naturais desses locais sendo usados para diversos tipos de exploração vampiresca, enviciados de vários tipos. Com rara facilidade se adaptam a tais locais, causando, causando danos severos. Rondam alcoólatras, drogaditos, ambientes permissivos e antros de maldade, como os pássaros notívagos, escondem-se da luz e adoram as armadilhas sombrias da noite. Soltam gritos estridentes e algumas vezes são ouvidos no plano físico, devido ao volume de ectoplasma que consomem. Quase sempre são controlados e manipulados
pelos representantes dessas comunidades organizadas da maldade. A conversa entre irmão Ferreira e o pessoal do Grupo Espírita Fraternidade foi fundamental e decisiva. Como se aproximava o horário destinado a outras tarefas, ainda naquela noite o cangaceiro do Cristo se despediu e tomei a palavra por intermédio de Paulo. Meus filhos, espero que esse diálogo tenha sido o primeiro passo. Meu Deus, Maurício tomou a palavra. Foi mais que um passo, foi uma caminhada. Nossa equipe está feliz com as primeiras orientações. Essa será a tônica das nossas atividades socorristas ao submundo. Vamos aprender fazendo. Vamos servir e ser úteis, pois são as formas pedagógicas mais eficientes do aprendizado. As atividades daquela noite foram encerradas em clima de festa. Todos, sem exceção, nutriam esperanças e as depositavam em um único foco, na nossa equipe espiritual. Rendiam-se obedientes à força das ideias e do sentimento cristão que ali imperava. Nenhuma diferença conseguia abalar a força dessa união de propósitos. Era uma entrega pelo coração. Essa, talvez, seja uma das conquistas que mais mereça destaque nos serviços de Jesus, aplicada aos sagrados campos da mediunidade. Por vezes, o personalismo, o preconceito, o julgamento, a adversidade, a antipatia e a arrogância têm causado desastres lamentáveis à obra do bem, entorpecendo inteiramente grupos de trabalhadores que passam a discutir suas questões pessoais e pontos de vista, ignorando totalmente os laços afetivos do seu grupo espiritual, na hora do conflito e da disputa. E por que isso acontece? Apenas por uma questão de maturidade moral? Não, não é só por isso, embora resida nisso o ponto fundamental do exercício mediúnico com Jesus. Não podemos deixar de mencionar que a compreensão que se tem da mediunidade possui enorme e decisiva influência nos grupos mediúnicos, para que hajam com tamanho descuido e desconsideração aos vínculos e laços espirituais. E compreensão é também um dos ingredientes da maturidade emocional e moral. Boa parcela dos serviços mediúnicos ainda está afeiçoada à ideia de sempre amparar as sombras, porém, poucos conseguem traduzir, comunicar ou alcançar uma ligação afinada com com os servidores da luz. Com essa conotação de que a mediunidade tem por objetivo socorrer espíritos em desajustes dolorosos, os benfeitores quase não têm vez de participar das tomadas de decisão. Com esse propósito nobre de servir às dores dos desencarnados, muitos grupos não encontram razões e estímulos para uma conexão com seus orientadores. Alguns chegam a asseverar que na dependência dos trabalhadores para com os mentores, gasta-se um tempo que poderia ser empregado no bem dos sofredores. Outros chegam a acreditar que os benfeitores, quando querem dizer algo, buscam a psicografia e não ocupam o tempo destinado para cuidar dos obsessores. Maturidade do entendimento, maturidade moral. Eis a grande conquista a ser realizada. A história do Grupo Espírita Fraternidade
nos leva a refletir na essência das lições de Jesus nesse setor do intercâmbio mediúnico, como sendo uma parceria. Pessoas simples, carregando ainda muitas lutas a vencer em suas almas e com boa orientação espiritual, são capazes de realizar muito quando seus corações abrem uma pequena fresta para a entrada da luz do amor. Nossos companheiros do Grupo Espírita Fraternidade são pessoas em busca de sua melhoria e crescimento espiritual. Juntos, conseguiram se transformar em um canteiro de esperanças e vitórias. Eles conseguiram abrir em seu íntimo a vibração cósmica da amorosidade sem limites. Entraram por essa razão, em sintonia com a lei que rege os mais sublimes planos da vida, a fraternidade sem barreiras. Conseguiram agasalhar em seus corações a vibração da universalidade sob a égide de que todos os rótulos e separatismos se extinguem para dar lugar ao apoio, à colaboração e à união. Essa necessidade humana de separar o inseparável, de distinguir o certo do errado, de desvalorizar quem não esteja afinado com os modelos, é sem dúvida um dos maiores entraves dos serviços do bem na Terra. O preconceito, o racismo, a xenofobia, a homofobia, a discriminação da mulher, o desrespeito aos idosos, o menosprezo às classes sociais mais carentes e o privilégio para com as mais abastadas, enfim, toda forma de separatismo é resultado da maior doença que assinala este planeta de provas e expiações, o egoísmo. Vencer os preconceitos que excluem os diferentes, abraçar com respeito a diversidade, entender que diferenças fazem parte de um todo, dilatar a consciência de que a vida é um sistema e que essa separação de seitas, partidos, movimentos e culturas é algo ilusório, é a base para uma entrega psíquica que permite florescer as bênçãos entre planos distintos da vida, o espiritual e o físico. A doutrina espírita iluminou nosso caminho de diretrizes e compromissos, para que a consciência possa se libertar dos grilhões da culpa e da dor. Entretanto, não nos impôs o pesado ônus de assumir aquilo que ainda não queremos ou não conseguimos. Ser espírita e médium com Cristo não é tarefa para os anjos. Todos podemos, dentro das limitadas condições que ainda nos assinalam, fazer algo em favor do bem e do próximo, diminuindo nosso egoísmo e dilatando a luz da fraternidade. Trabalhamos todos pela nossa melhoria. E, mais que conhecimento espiritual, o reconhecimento de nós mesmos é a garantia mais segura para que a nossa sombra interior não seja a nossa grande adversária no bom aproveitamento das oportunidades de servir e aprender. Quando o amor sucumbe, as trevas vencem. Se faltar a luz da generosidade, do afeto e do sentimento cristão, seremos atormentados pela escuridão da mágoa, da disputa e da inimizade. Para os serviços com os infernos, é necessário que tenhamos laços com o céu. Para descer aos despenhadeiros do submundo astral, pede-se apenas a união de propósitos em torno do ideal do perdão e da tolerância. Para recolhermos os sentimentos elevados por parte
de tutores amoráveis que nos amparam nos esforços. O chamado de Jesus é para todos os que se encontram doentes e buscam sua cura pessoal. A regeneração bate à porta do planeta Terra neste século XXI. Os pilares morais, sociais e espirituais deste tempo estão em plena construção. Para que esse novo tempo se estabeleça, é imperiosa a limpeza dos escombros morais, sob os quais se encontram soterrados bilhões de irmãos, nossos familiares espirituais, nas furnas da infelicidade, da tormenta e da loucura. Os médiuns da regeneração se fazem archotes de luz nas trevas, auxiliando efetivamente a remoção de tais escombros, pelo simples fato de investigarem seu sombrio pessoal. São dispensadores emocionais, capazes de manter o clima da serenidade, mesmo ante os vendavais da agressividade, do preconceito, da maldade calculada e do poder organizado. Nos bastidores da transição há gemidos de dor, calados pelo materialismo voraz, esperando a luz do amor e o poder da coragem para salvá-los dos pátios horrendos na vida extrafísica. A defesa para aqueles que se oferecem a essa missão gloriosa, rejeitada por muitos grupos mediúnicos, é algo de incomparável grandeza e justiça. As palavras de irmão Ferreira, naquela noite de oportunidades, junto ao grupo espírita Fraternidade, fortaleceu o ideal de servir de nossos companheiros, que até hoje se mantêm firmes em busca dos diamantes atirados no lodo, que não perderam sua luz e sua condição gloriosa de filhos de Deus. O cangaceiro do Cristo os conscientizou de que eles tinham os seus nomes na mesa de Jesus e que nenhum amparo lhes faltaria no serviço do bem. Isso também serve para todo aquele que se oferecer no bom combate das lides da luz espiritual pela implantação da regeneração na Terra.